Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui que está falando é Leandro Barros. Estou aqui mais uma noite para poder trazer para vocês algo da parte de Deus, algo que Deus colocou no meu coração, para que eu possa passar por esse deserto, lutando com as armas corretas, com as armas de Deus, e lutando com o inimigo correto também. Mas antes de começar a palavra, de dar aquilo que Deus colocou em meu coração, queria pedir para você assinar o canal, marcar o sininho para você receber as notificações toda vez que eu postar um vídeo no canal. Bem, irmãos, hoje eu vou falar acerca da revelação da palavra de Deus, que está lá em 1 Samuel, capítulo 25, do versículo de 1 até o 38, onde fala da história de Nabal, um homem de coração endurecido, da linhagem de Caleb, aquele que junto com Josué entrou na terra prometida. E vamos falar de Davi, falar de Abigail, a sua mulher. Nós vamos falar acerca desses três personagens. A palavra ela fala que em Maom havia um homem que tinha sua fazenda no Carmelo. Esse homem era muito rico, possuía muitas cabras, muitas ovelhas, e aconteceu que ele, tosqueando as suas ovelhas no Carmelo, o nome desse homem era Nabal, o nome da sua mulher era Abigail, e era a mulher de bom entendimento e formosa. A Bíblia diz que além dela ser uma mulher bonita, ela tinha discernimento, entendimento. E uma certa vez, Davi estava no deserto de Parã, logo após Samuel ter morrido, e após o pranto da sua morte, o sepultaram na casa de Ramá, em sua casa em Ramá, Davi ele seguiu para esse deserto. Estando ali, ele ouviu sobre Nabal e pediu para que seus mensageiros levassem uma mensagem de boas-vindas para Nabal. Davi ele tinha o direito de pedir um favor, ao considerar que ele e seus homens, em certo sentido, tinham sido protetores aos grandes rebanhos de Nabal, fazendo com que os bandidos não se afastassem. Então Davi mandou os seus homens para que fossem dar as boas-vindas para Nabal, e Davi pediu para que Nabal desse a eles, o que ele tivesse à mão, recompensasse de alguma forma. Mas Nabal, a palavra de Deus diz que era um homem muito severo, um homem com um coração muito endurecido, e ele deu uma má resposta para Davi, meio que dizendo que ele não tinha obrigação nenhuma de dar pão para o pessoal de Davi, nem água, nem carne, nem nada. Então os criados de Davi retornaram, e voltando pelo caminho eles foram e comunicaram a Davi
tudo que Nabal tinha falado. Então Davi falou com seus homens, para que eram para os homens se cingirem de espadas, e cada um cingiu-se com a sua espada. Davi também cingiu com a sua espada, e foram junto com Davi uns 400 homens para destruir mesmo Nabal. Então, meus irmãos, o que Deus me revelou nessa palavra foi acerca de quem e com quem nós estamos lutando. Nós estamos aqui falando de Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que aos nossos olhos é um homem difícil de errar, difícil de pecar contra Deus. Davi sempre foi assim, difícil de pecar contra Deus, sempre com a confiança lá em cima com Deus, sempre buscando ao Deus, sabe como se humilhar. Hoje em dia, um dos maiores exemplos de humilhação e de busca do Senhor que nós temos foi Davi. Mas aqui Davi, ele se depara com um homem de coração muito duro mesmo, né? A sua própria mulher, Abigail, fala dele que ele é um homem de mau caráter, mal resolvido, e um filho de Belial mesmo. Ela chega a chamá-lo de filho de Belial. Belial significa desprezível. Ele era um homem desprezível, muito desprezível, um homem muito ignorante. E Davi, ele mandou umas boas-vindas para Nabal, pediu uma gentileza, uma troca, porque Davi, junto com seus homens, tomava conta do seu rebanho e não permitia que nada acontecesse ao rebanho dele. Mas Nabal era um homem ingrato e fingiu que não conhecia Davi. Repudiou Davi, simplesmente ignorou Davi. Então, qual é a lição que nós tiramos desta palavra, meus irmãos? Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um homem ligado com Deus. E nós, quando estamos no deserto, nós ficamos muito ligados com Deus. Assim como Davi, nós oramos muito, nós jejuamos, nós cantamos louvores, né? Assim como Paulo lá na prisão, ele cantava louvores, ele orava, fazia orações, fazia súplicas, ele glorificava o Senhor, né? Tanto que veio o anjo e o tirou daquela prisão. Então, nós, assim como Davi, no momento do deserto, que Davi também estava no deserto de Parã, Davi, como nós, não teve uma boa reação a ser ofendido por Nabal, a ser repudiado por Nabal. Irmãos, nós temos que ficar muito ligados em relação ao nosso contato com o nosso cônjuge, que está apartado. Assim como Nabal, o nosso cônjuge, também está possesso, também está com um espírito opressor, um espírito de Belial sobre si, que ele vai desprezar qualquer tipo de agrado que nós fizermos em relação a ele. Davi fez um agrado para Nabal, tomou conta de todo o seu rebanho, era muito numeroso o rebanho de Nabal, a ponto de seus pastores não darem conta de tomar cuidado desses animais. Mas qual foi a resposta de Nabal? Nabal tratou Davi como ninguém. Ele chegou a dizer que nos dias de hoje existem servos que fogem de seus senhores. Ele inferiorizou Davi diante de Saul. E muitas vezes
É isso que acontece com a gente. Nós vamos até os nossos cônjuges, nós mandamos recados, e quando esse recado chega lá, não é o mesmo recado que volta para nós. Porque o nosso cônjuge, por estar opresso pelo inimigo, ele responde assim como Nabal respondeu, nos repudiando. Irmãos, a palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é contra carne nem sangue, mas sim contra principados, potestades e hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nabal aqui, ele é um tipo de Satanás. Ele sabia o ponto fraco de Davi e pegou Davi nesse ponto fraco. Ele pegou o homem segundo o coração de Deus. E Davi só não pecou porque a ira de Davi era tão grande, tão grande, tão grande, que Davi, ele se propôs a matar quem tivesse no caminho dele quando ele encontrasse com Nabal. O versículo 22 do capítulo 25 diz isso. Ele diz assim: assim faça Deus e assim acrescente aos inimigos de Davi, que daqui até amanhã não deixarei de tudo o que for dele, nem mesmo um menino. Davi, precisamente, irmãos, tinha a intenção de matar a Nabal e qualquer um que resistisse juntamente com ele, inclusive uma criança. O tamanho da surpresa que Satanás preparou para Davi o fez agir como uma pessoa que não parecia ser o homem segundo o coração de Deus, não parecia ser um servo de Deus, não parecia ser um homem consagrado. E muitas vezes nós agimos assim, dessa mesma forma. Nós somos surpreendidos porque Satanás, ele a todo tempo nos surpreende com suas mazelas, com suas estratégias, usando os nossos cônjuges para nos tirar do foco da oração, para nos tirar do foco de Deus e nos fazer pecar contra o Senhor. Mas só que Deus, na sua infinita sabedoria, ele já tinha preparado Abigail, a mulher de Nabal, para que impedisse Davi de pecar contra o Senhor. A Bíblia diz que ela foi ao encontro de Davi e ela levou vinho, cachos de uva, pastas de figos secos, os jumentos todos carregados de presente para Davi. E ela convenceu Davi de que não valia a pena lutar contra Nabal. Meus irmãos, não vale a pena lutar contra o nosso cônjuge, porque nós vamos perder. Porque o espírito que está nele, o espírito opressor que está nele, não o deixa ver a realidade. Não o deixa ver que ele está diante de um servo de Deus. Ele está diante daquele que está buscando a restauração no casamento. Ele está diante daquele que está orando para que a vida dele não seja tragada por Satanás. Satanás ofusca os olhos. Então não vale a pena. Como Abigail falou para Davi, não vale a pena. Ele é um homem de coração duro. Ele é um homem ignorante. Ele é um homem que é filho de Belial e que ninguém o pode falar. Ou seja, quando ela fala isso, que ninguém o pode falar, significa que ele não aceita bons conselhos. Como nossos cônjuges, eles procuram pessoas que estejam ao lado dele nessa loucura.
toda pessoa que chegar e apoiar o que eles estão querendo fazer, que eles saíram de casa, que eles têm que curtir a vida, que eles têm mesmo que arrumar outra mulher, arrumar outro homem, que ele não tem que se importar conosco que ficamos em casa, às vezes com filho ou sem filho, chorando porque pela ausência deles. Todos que chegarem e estiverem do lado deles vão ser bem aceitos. Mas todos que forem como Davi vão ser repudiados. Todos aqueles que chegarem com conselhos do Senhor para dar aos nossos cônjuges, até mesmo com a palavra de Deus, serão repudiados. Porque eles não querem ouvir a palavra de Deus. Eles não querem, porque a palavra de Deus vai direcioná-los a voltar ao casamento, que é exatamente o que eles menos querem. Então, irmãos, nós temos que dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus, que é quem Abigail aqui representa. O Espírito Santo, ele fala para nós, não vale a pena você ligar, não vale a pena você ficar procurando saber como está, não vale a pena, você só vai se indignar e vai pecar contra o Senhor. Meus irmãos, o desenrolar dessa história foi que Nabal, ele acordou depois de um banquete e o coração dele estava bem alegre, né? No dia do banquete, e ele estava muito bêbado, bebeu muito, né? E Abigail chegou nele com jeito pela manhã. A palavra diz isso, que ele já estava livre do vinho, ou seja, já tinha melhorado. Ela referiu a ele todas as coisas que aconteceu, e a Bíblia diz que o coração dele paralisou e ele ficou como uma pedra. E passados 10 dias, o Senhor feriu Nabal. Meus irmãos, os nossos cônjuges, eles estão como essa noite do banquete de Nabal. Eles estão cheios de vinho, coração alegre, bêbados, com os seus olhos vendados acerca do que é correto se fazer. Eles estão nesse momento sem nenhum discernimento espiritual. Por quê? Porque o Espírito de Deus se afastou deles. O Espírito de Deus se afastou deles. E o Senhor lhes colocou o quê? Um espírito maligno, como fez com Saul. Mas só que não para matá-los, e sim para que eles possam reconhecer o seu erro quando o Senhor lhes tirar a venda dos olhos. E a Bíblia diz que no outro dia pela manhã, Abigail, com jeitinho, foi lá e reportou a ele tudo o que tinha passado. E ele na hora reconheceu que chegou a dar um piripaque e morreu. Então, meus irmãos, a qualquer momento o Espírito Santo, quando esse momento de banquete, de bebedeira, de mundo que os nossos cônjuges que estão afastados estão vivendo, no outro dia o Espírito vai até eles. Mas a Bíblia diz que Nabal, ele ficou livre do vinho quando Abigail foi falar com ele. Ou seja, ele estava consciente, não estava mais bêbado quando Abigail falou com ele e ele reconheceu que tinha errado. Assim também vai ser o Espírito Santo de Deus. Quando eles já não tiverem mais com essa alegria, no outro dia, o Espírito vai lá e vai falar com eles, e eles vão se arrepender e vão vir atrás
dos seus cônjuges que estão orando por eles. Nabal morreu, a carne morreu, e o nosso cônjuge também vão morrer para a carne, e vão ressuscitar no espírito e vão reconhecer o erro que fizeram. Amém, meus irmãos? Que vocês fiquem com essa palavra. Se vocês gostaram, dê o seu joinha, para que nós possamos continuar postando nossos vídeos para edificar a fé de vocês no deserto. Orem por mim, que eu oro por vocês. E assim, independente do que o seu cônjuge faça com você ou haja, continue dizendo para ele: estou lutando por você. A paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Amém.